Olá, amigos! Vamos para mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre as gerações. Será que existe algum impacto das gerações no ambiente de trabalho? O que isso tem a ver com a ergonomia, com a saúde do trabalhador, que eu tanto falo com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e também ergonomista. Hoje vamos falar de algumas gerações, geração X, Y, Z, Baby Boomer, o que tem a ver isso com essa essência do trabalho em relação à saúde e à segurança? Vem comigo que logo você vai entender. Nós, profissionais, ergonomistas ou os fisioterapeutas que atuam nas organizações, nós lidamos diretamente com questões que envolvem a adaptação das características psicofisiológicas dos trabalhadores nos seus ambientes de trabalho. Trabalhamos também com questões relacionadas à acessibilidade. Então, a diversidade é algo muito presente nas empresas e que é necessário, sim, sempre quando necessário, envolver diversas metodologias para unir aí as boas práticas da ergonomia ou da saúde do trabalhador, certo? Quando o foco é a percepção do trabalhador, ou seja, nós precisamos entender como que aquele trabalhador enxerga o seu trabalho, e isso se dá para nós no processo de entrevistas ou para quem atua com a saúde do trabalhador nas anamnésias, avaliações individuais, né? Então, neste momento, a percepção do trabalhador, que para a ergonomia é muito importante, nós precisamos ter uma postura um pouco diferente. Como seria essa postura? Imparcialidade precisa predominar na essência dessa comunicação. Por quê? Ali nós precisamos deixar o trabalhador à vontade para que ele realmente possa explorar essa visão dele e compartilhar conosco. Isso nos ajuda a um melhor diagnóstico, isso favorece os trabalhos, principalmente voltados aí à ergonomia cognitiva e organizacional. Uma das posturas mais importantes neste processo de proximidade com o trabalhador é a ausência do julgamento. Isso é um valor que na comunicação interfere diretamente quando nós queremos chegar a um objetivo, uma causa raiz. Então, o julgamento é algo que nós não podemos compactuar nesse momento de comunicação. Ou seja, considerar essa comunicação mais flexível, mais aberta, para entender esse mundo, esse impacto das gerações, se existe sim uma diferença na comunicação quando vamos falar com um trabalhador que já tem uma longa experiência, no caso, 60 anos de idade, será que essa comunicação ela vai ser igual para um trabalhador que está chegando agora no mercado de trabalho, com seus 18, 20 anos de idade? Então, as gerações, elas influenciam sim, algo importante que precisa ser considerado nas tratativas dos trabalhos realizados em ergonomia e saúde do trabalhador, principalmente quando o foco é gestão. É claro que as gerações elas não servem como um dado absoluto. Ela é associada sim a demais elementos e que nos ajudam a ter um manejo melhor dessas relações para chegar a uma resolução de algum problema, a uma tomada de decisão, a um processo de diagnóstico relacionado a clima organizacional, relacionado a aspectos cognitivos que estão prejudicados ali no ambiente de trabalho. Mas, afinal de contas, o que é a geração? A geração nada mais é do que pessoas nascidas naquele mesmo período, né, naquele mesmo ano e que vivem naquele mesmo período de tempo. Então, são pessoas que fazem parte dessa geração, né, em determinado ano, vamos pensar em 1960, 1970, isso faz parte de uma geração. E é claro que existem influências que afetam diretamente nas gerações que iremos falar a seguir. Por exemplo, os acontecimentos. Um exemplo claro, a guerra. Um exemplo recente é a pandemia, 2 anos de pandemia. Como será essas novas gerações que
nasceram pós ou durante pandemia. Isso deixa lá para o futuro nos evidenciar o que seremos de nós, das nossas futuras gerações. Os acontecimentos, guerra, situações no ambiente interferem diretamente nessas gerações. Em que aspecto? Comportamentais e de hábitos. A partir desse mundo capitalista, da Segunda Guerra Mundial, houve uma evolução muito grande do mercado de trabalho. E isso faz com que seja feito novas linhas de estudo para entender também qual o impacto das gerações nessa evolução do trabalho. Vou começar falando sobre algumas gerações onde inicia-se lá através dos primeiros estudos, pós Segunda Guerra Mundial, que são as gerações mais tradicionais. Mas lembrando, o que eu quero dizer aqui para vocês é que esses estudos relacionados às gerações, eles não servem com características e objetivos discriminatórios ou apenas para rotular determinados tipos de pessoas. São linhas de estudo que visam compreender e associar uma integridade entre questões favoráveis à diversidade, à integração de pessoas, e no ambiente de trabalho isso favorece questões que envolvem motivação no trabalho, diversidade, respeito aí às diferenças, ambientes mais criativos, porque cada geração possui sim algumas características e que quando são alinhadas todas elas em seus locais exatos, pessoas certas fazendo as atividades certas, isso gera valor à organização, que tem esse olhar mais humanizado, um olhar mais de respeito às diferenças e um olhar também bem favorável aos aspectos de saúde e segurança do trabalho. As gerações tradicionais, que são aquelas dos anos de 1946, pós-Segunda Guerra Mundial, é uma geração que são pessoas nascidas naquele ano, a partir daquele ano, que são pessoas que vieram, né, de pais e mães num ambiente muito sofrido, com muita dificuldade. Então são pessoas que hoje estão por volta de seus 76 anos de idade, e muitos deles ainda não trabalham mais, mas de acordo com o cenário atual, muitos deles ainda estão trabalhando, estão na ativa. São pessoas que sofreram bastante impacto da pobreza, da fome, do desemprego, tá? Mas são pessoas que tinham muito valor à cultura tradicional do país, né? Muitos tradicionais. Seguido dessa geração, podemos analisar os baby boomers. O que seria isso? É uma geração entre 1946 até 1964. São pessoas que hoje estão em torno dos seus 60 anos, são pessoas que vêm para o mercado de trabalho com características já um pouco diferentes, são pessoas profissionais que foram extremamente, em sua maior parte, claro, não podemos generalizar, muito leais ao seu trabalho, aquele tipo de profissional que realmente veste a camisa. Meu pai é dessa geração e eu percebo bem essa relação de profissionais que entraram para o mercado de trabalho, entraram para aquela empresa e permaneceram 20, 30 anos ou a vida toda apenas em uma empresa. Então é a geração baby boomer aí que traz um elemento de competitividade muito forte, buscam a estabilidade, a segurança, a confiança, né? Eles têm foco no trabalho e muitas vezes essa geração aí de 1900 nascidos de até 1964 são profissionais aí que se dedicaram muito ao trabalho e deixaram de lado a sua família. Então isso é um lado negativo aí dessa geração do trabalho que posteriormente deram aí início a uma nova geração, que são os nascidos a partir de 1965 até 1981, a geração X, muito comum ainda no mercado de trabalho, que são indivíduos aí com entre 40 e 50 anos de idade. O que vem de diferente é a geração X e o que agrega de valor hoje no mercado de trabalho?
são profissionais que entenderam, viram a necessidade, a ausência dos pais, do pai principalmente, que naquela época ainda era muito comum o pai ser provedor da família, né? As mães naquela época tinham muitos filhos, o mercado de trabalho não era tão aberto para elas. Então a geração X vem com um equilíbrio muito grande entre os aspectos relacionados ao trabalho e família, então deram maior valor à família, buscaram a independência financeira, a estabilidade na família, também levaram muito em consideração a qualidade e o seu valor para a organização. É um marco também a geração X da inserção das mulheres no mercado de trabalho, né, trazendo um outro ambiente de transformação para o contexto de trabalho. Então, neste período, meritocracia, o respeito à hierarquia é muito forte dessa geração e nós podemos perceber que isso é presente até hoje, né? Essa geração ela tem um respeito maior, só que em contrapartida há uma certa resistência a novos modelos de gestão, a novos modelos de trabalho. Então a geração X ela vem com uma dificuldade em situações que hoje é muito importante, que é a flexibilidade no trabalho. Seguida da geração X vem a geração Y, no qual eu faço parte, que é dos anos 80, anos 90, são pessoas que têm entre 32 a 40 anos de idade, são nascidos aí que vêm de uma geração mais evoluída, que é a geração X, né? Então eles vêm com uma mudança, eles participaram desse processo de mudança e transformação do trabalho, a inserção da tecnologia, indústria 4.0. Então, são profissionais aí extremamente ativos e produtivos no mercado de trabalho, né? E eles trazem algumas necessidades, alguns critérios que vão fazendo com que o trabalho hoje seja visto de outra forma. Por exemplo, um interesse muito grande em aprender coisas novas, são profissionais com capacidades mais voltadas a multitarefas, que é uma realidade hoje muito importante, um trabalho mais automatizado, mais ágil, ferramentas de agilidade, então eles têm mais facilidade em estar trabalhando com esse tipo de natureza de atividade. Tem características um pouco superficiais, de relacionamentos superficiais, são mais imediatistas, né? Eles querem um rápido crescimento e eles vêm com uma característica diferente da geração Baby Boomer, por exemplo, que tem aquele olhar de ficar 20 anos numa empresa, né? A geração Y, ela quer ousar. Se ela não está satisfeita naquele ambiente, ela troca. Então, para essa geração, não se importa muito se você fica 3 anos numa empresa, 5 anos, 10. Você precisa ter sempre essa necessidade de crescimento, de se sentir importante. E isso faz com que a geração Y tenha um pouquinho de ênfase em estar satisfeito no ambiente de trabalho. Isso faz com que as empresas, querendo ou não, quando pensam em questões de perda de mão de obra, eu não estou tendo mão de obra, isso vai acabando ajudando as empresas a fornecer ambientes de trabalho onde a satisfação seja prioridade para que aqueles trabalhadores tenham afinidade e queiram ficar naquele emprego. São pessoas mais individualistas, né, que por vezes têm um pouquinho de dificuldade de receber a ordem. Então, eu diria que a geração Y, ela vem muito forte com questões de autonomia. Tem profissionais que não ligam muito quando se tem ou não autonomia. Dentro da ergonomia, isso é um aspecto muito importante. Pode fazer com que o trabalhador se sinta desmotivado no trabalho, perca a sua eficiência. Então, a geração Y, ela traz essa questão da autonomia, muito importante para esse pessoal. Saindo da geração Y, vem a geração mais atual, geração Z, que são os indivíduos aí com 30 anos, menor de 30 anos, né? 1990, nascidos até 2010. São indivíduos que são bem diferentes, vieram ligados já com esse mundo da tecnologia, são crianças e adolescentes e jovens muito ativos e movidos à tecnologia,
são dependentes da tecnologia, eles têm mais facilidade e flexibilidade para lidar com diversidade, com inclusão de pessoas, tem um senso importante de ser importante naquele meio que ele vive, ele consegue associar o seu trabalho com outras tarefas fora daquele trabalho, ou seja, eu tenho um trabalho padrão, mas fora isso eu tenho um bico, eu tenho uma outra fonte de renda, então eles vêm com esse engajamento um pouco mais forte. Enfim, é uma geração ainda que está sendo muito avaliada, os impactos agora com esses novos acontecimentos que vão interferir diretamente numa conclusão dessa geração Z e para as próximas gerações. O que é importante disso tudo é nós entendermos que cada geração possui as suas particularidades, que são bem respaldadas através de várias linhas de estudo, mas que todas elas são importantes para o mercado de trabalho. É claro, quando falamos em segmentos onde a criatividade, a agilidade, questões relacionadas à tecnologia é muito forte, tem determinadas gerações que elas serão mais benéficas àquela organização. Mas quando nós avaliamos individualmente uma forma mais micro da ergonomia, que é a natureza da atividade, por exemplo, atividades onde a monotonia ela está mais presente, atividades onde a lealdade, a confiança é um valor muito importante, um outro tipo de geração ele pode estar mais satisfeito para estar atuando nessa atividade específica. Eu quero dizer, a questão da geração é uma linha de estudo dentro da organização diretamente ligada a recursos humanos, vou dar um exemplo, mas que para nós ergonomistas, para quem atua com a saúde do trabalhador, que atua diretamente com a compreensão do trabalho para poder transformá-lo, esse olhar das gerações é um dos fatores importantes para se promover clareza de situações. O João não é igual o José, a Maria não é igual a Joana, e é um mundo de possibilidades, é um mundo muito complexo que nós ergonomistas podemos atuar dentro de nossas capacidades, né? Tem ergonomistas que são mais direcionados aí à resolução de problemas físicos, como por exemplo, mudança do arranjo físico, projetos de trabalho. Tem ergonomistas que eles vão dar um maior suporte na saúde mental. Isso faz com que a abrangência de mercado de trabalho seja bastante interessante de acordo com a demanda que a empresa enfrenta. Como eu disse anteriormente nos vídeos, no início do vídeo, né, a questão de geração, esse impacto no clima organizacional, em situações voltadas a relacionamentos interpessoais, tá tendo processos aí onde as pessoas não estão interagindo bem, tá tendo muita queixa, tá tendo muito afastamento no trabalho, as pessoas estão adoecendo por aspectos cognitivos, será que tem relação ou não no trabalho? Então, isso é uma das ferramentas importantes aí para colocá-las em práticas, para nos dar suporte em nossas tomadas de decisão. Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero finalizar com uma frase super interessante da teoria da psicologia Gestalt, que é o seguinte: o comportamento humano individual varia conforme a norma e essa variação é condicionada pela tensão entre a autopercepção e o ambiente em que ele está inserido. Então, traz sim um impacto da geração, mas que ela sofre influências no ambiente, de seus hábitos, comportamentos, por conta das normas e regras da organização. Se sua empresa ela está focada em normas e regras onde a satisfação do trabalhador é uma dos pilares mais fortes, com certeza essa relação é muito mais assertiva e produz um ambiente muito mais
eficiente, né? No final do vídeo eu dei uma engasgada aí, mas a mensagem é essa. A ergonomia, ela traz elementos importantes também nesse contexto da ergonomia cognitiva e nos dá suporte também a novas tomadas de decisões junto à organização. Até a próxima, gente. Obrigada!